Hora de falar sobre o Corinthians para repercutir a informação de que o Timão insiste na contratação de Elinho, atacante revelado no São Paulo, com passagem pelo Red Bull Bragantino e que foi negociado na temporada passada com o Toluca do México, operação de 13 milhões e meio de euros. De fato, o Corinthians já manifestou interesse em contratar o Elinho, mas antes da Copa do Mundo foi avisado de que o empréstimo estava completamente descartado. Nessa segunda-feira, o Samir Carvalho, que cobre o Corinthians aqui no YouTube, afirmou que o Timão fez uma nova tentativa, buscando a compra de um percentual do Elinho e deixando o restante para o time mexicano. O que eu posso contar para vocês é que, apesar da vontade alvinegra, a chance desse negócio acontecer é zero. O Toluca só aceitaria negociá-lo em definitivo e, no mínimo, recuperando todo o investimento. Não há chance alguma de o Corinthians gastar 13 milhões e meio de euros, até porque não tem essa grana. Para piorar, o Elinho, na estreia do time, nesse sábado, no Campeonato Mexicano, marcou um dos gols da vitória por 3-1 do Toluca. Importante contar que ele entrou faltando apenas 2 minutos para a partida acabar. Tempo suficiente para marcar o gol da vitória por 3-1. Temporada passada, a primeira no futebol mexicano, de 23 jogos e 3 gols, bastante abaixo daquilo que se imaginava, até pelo nível de investimento feito pelo jogador, no caso, né? Mas a ideia do Toluca é recuperá-lo ao longo da temporada. Corinthians busca de forma prioritária um atacante de velocidade, ao que tudo indica, esse não será o jogador ex-São Paulo Elinho. Hora de falar sobre Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, que tem dado demonstrações públicas da sua intenção de permanecer no clube e anda chateado com a diretoria. Tudo porque o Yuri imaginava que, diante da determinação em ficar no clube, ele teria a possibilidade de uma prorrogação do contrato. O vínculo atual só se encerra em dezembro de 27. E ele é dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro. O Yuri Alberto ganha na casa de 1.700.000 por mês. Como é um dos protagonistas do Corinthians e o jogador de enorme peso do ponto de vista financeiro, o Yuri entendia que merecia um reajuste salarial, especialmente porque seu companheiro de ataque, o Memphis Depay, ganha muito mais, 4 milhões de reais fixos, além de uma série de bônus. Acontece que ninguém no Corinthians procurou o Yuri para discutir uma prorrogação do contrato e nem deve acontecer esse movimento. O Corinthians vai aguardar possibilidades de propostas do exterior e, se houver uma proposta, uma oferta bastante grande, pode acontecer negócio, só com a lembrança de que o Timão é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. E para vendê-lo, o Corinthians vai requerer, pelo menos da sua parte, uns 20 milhões de euros. Só para completar, Yuri Alberto à disposição do técnico Dorival Júnior na volta do período de férias. Ele fez uma recuperação física até durante o período de férias para estar em condição de jogo o mais rápido possível. Quero falar agora sobre Sérgio Ramos, o zagueiro espanhol que pertence ao Monterrey, inclusive está disputando a Copa do Mundo de Clubes e esteve bem perto de virar reforço do Corinthians. Pelo menos foi o que garantiu Vinícius Casconi, ex-diretor jurídico do Timão. E ele fala como alguém que participou das tratativas com o zagueiro espanhol antes do acordo com o Monterrey. Abre aspas para o Casconi, o Sérgio Ramos já tinha sinalizado que queria vir jogar no Corinthians. Só que, na proposta financeira, nós não conseguimos os parceiros de fora para fechar esse negócio. O irmão dele sinalizou positivamente para o acordo com o Corinthians. Ele pediu bastante dinheiro, é verdade, mas tínhamos buscado alguns parceiros comerciais. Só que 2 desses parceiros que já tinham adiantado que topariam acabaram recuando. E aí, diante disso, faltou dinheiro para que o negócio fosse fechado. A pedida do zagueiro espanhol era de mais ou menos 4 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians teria 2 atletas europeus ganhando na faixa dos 4 milhões. Isso só seria possível se o Corinthians tivesse enorme ajuda de parceiros, o que não aconteceu. Quero falar agora sobre um fenômeno no Corinthians. Foi dessa maneira que Zidanilo, ex-técnico da base do Timão, se referiu a Denner, lateral esquerdo de 17 anos de idade, aquele mesmo vendido para o Chelsea, mas fica no Corinthians até a metade do ano que vem. Nessa quarta-feira participei do Arena SBT e a gente recebeu o Zidanilo por lá. E aí, depois de 3 anos e meio trabalhando na base do Corinthians, eu perguntei, e aí, Danilo, qual jogador da base te chama mais atenção e que pode explodir no profissional? Danilo se referiu ao Denner como um fenômeno, como alguém com quem, o melhor com quem ele já trabalhou nos tempos de base do Corinthians, e olha que passou muita gente boa nas mãos do Danilo, por exemplo, o Murilo hoje no Nottingham Forest, Robert Renan, o Breno Bidon, entre outros. O Danilo fez excelentes referências e elogios ao lateral esquerdo, que já está vendido para o Chelsea, operação de mais ou menos 10 milhões de euros, ele se muda assim que completar 18 anos, isso acontece em fevereiro do ano que vem,
Mas como a janela em fevereiro vai estar fechada, o Corinthians vai poder utilizar o Denner até a metade de 2026. Pro Danilo, num clube mais organizado, e o Denner já estaria atuando no time de cima, no profissional, e sendo bastante bem aproveitado. Vale a lembrança de que mesmo com 17 anos, ele já é titular absoluto no Sub-20. No ano passado, quando tinha só 16 anos, ele também jogava no Sub-20, alguém completamente fora da curva, de enorme potencial e muito talento. E o que mais chama a atenção é que o Corinthians tem esse fenômeno na base para a lateral esquerda e no profissional tem 4 jogadores. Se você olhar bem os 4, nenhum deles goza de prestígio junto ao torcedor ou tem a confiança da fiel. São eles o Angileri, que é o menos pior, o Hugo, que tem muitas dificuldades, o Bidu, que é horroroso, além do Palácios, que está sendo negociado. Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais, e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho e também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Só para completar de vez, em relação ao Timão, contar que na noite dessa terça-feira, Corinthians conseguiu quitar os salários em carteira que haviam vencido na segunda-feira, um dia antes. Ainda existem pendências com direitos de imagem, luvas e comissões. Hora de falar sobre o Corinthians, queria te atualizar sobre Carlos Vinícius. Centroavante de 30 anos de idade, que é torcedor do Corinthians, tem feito todo o esforço do mundo para se acertar com o Timão, mas ainda não existe um acordo. Queria contar que o Carlos Vinícius já baixou sua pedida 2 vezes. É bem verdade que a primeira rodada de negociações com o Corinthians tinha o Carlos Vinícius pedindo um pacote bem superior a R$1 milhão. Livre no mercado, ele gostaria, entre salários, direitos de imagem e luvas, de ganhar perto de R$1.300.000 por mês. Diante da negativa do Corinthians, o Carlos Vinícius fez uma pequena redução e já aceitou uma outra segunda redução, que faria com que o Corinthians pudesse contratá-lo hoje por menos de R$1 milhão mensais. Importante contar também que o Carlos Vinícius confia tanto no seu taco que já topou inclusive assinar contrato de 1 temporada com o Alvinegro. Ele confia que vai se valorizar e que se o Corinthians não quiser ficar com ele depois de um ano, não lhe faltarão propostas. A interpretação do Carlos Vinícius é de que depois de rodar a Europa praticamente inteira, ele tem capacidade e potencial para fazer sucesso no futebol brasileiro. Mas, Nicola, o Corinthians precisa de um centroavante? Na teoria, sim. Na prática, a prioridade se dá por atacantes de velocidade e esse talvez seja o grande ponto para que o Corinthians ainda não tenha fechado o contrato com o Carlos Vinícius. Dorival Júnior tem batido muito na tecla sobre a necessidade de jogadores de velocidade, de bom drible, 1 contra 1. Não é o caso do Carlos Vinícius, que se juntaria a Yuri Alberto e Memphis Depay na função de centroavante. Nicola, mas o Yuri vai ser vendido ou não? A tendência nesse momento é que não. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. As tratativas entre Corinthians e Carlos Vinícius existem, não estão fechadas e ele precisa de uma resposta rápida do Timão, até porque tem 2 ofertas da Arábia Saudita e os sauditas têm cobrado uma posição. Assim que surgir qualquer novidade sobre o tema, volto para contar para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Thiago Almada e Lucas Perry virarem reforços de clubes brasileiros. A pergunta tem a ver com o fato de que o time deles, o Lyon, foi
rebaixado no tapetão lá na França. O Lyon acabou sendo rebaixado para a segunda divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão do Campeonato Francês, tudo por causa do caos financeiro do clube de John Textor. Vale a lembrança de que na metade da temporada, ou seja, lá no mês de dezembro, o Lyon já havia sido proibido de contratar jogadores e aventou-se a possibilidade de um rebaixamento por conta da situação financeira do clube. Se não melhorasse, o time seria rebaixado. Dentro de campo, o Lyon passou bem longe do rebaixamento e a chegada do Almada fez com que o Lyon se tornasse um dos principais times do retorno. Mas a decisão está tomada. O Lyon recorreu, vai tentar alguma mudança. E a partir daí começaram a especular. E aí, será que o Almada e o Lucas Perry não podem voltar ao Brasil? O Almada e o Perry fizeram sucesso com a camisa do Botafogo e a partir daí estariam à disposição do mercado. Consultei empresários e representantes dos dois jogadores e dá para assegurar que a chance é zero. Hoje o Thiago Almada, 24 anos de idade, é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu. Não só pelo que fez com o Lyon, mas principalmente pela forma como tem se comportado na seleção argentina. Muitas vezes, na ausência do Messi, o Almada chamou a responsabilidade e se tornou o craque da equipe. Já o Lucas Perry foi titular absoluto do Lyon e em outros tempos, coisa de última janela, o John Textor chegou a recusar 2 propostas da Premier League. Então a situação é bem clara. Se o Lyon não conseguir reverter a decisão e tiver de fato de disputar a segunda divisão, a tendência é que Almada e Perry sejam vendidos. Mas esses negócios vão acontecer com clubes gigantes do futebol europeu por cifras completamente incompatíveis com a realidade do futebol brasileiro. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Chegaram a publicar no final de semana que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Chelsea. Informação divulgada por uma conta chamada Informante Fiel. E aqui vem a novidade. Conversei com uma pessoa super envolvida nessas tratativas para afirmar que o Chelsea nunca observou nem quis o Hugo Souza. Jogador completamente fora dos planos do Chelsea. Assim como recentemente quando especularam que o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também estaria na mira do Chelsea. Outra informação equivocada. O Chelsea está em busca no mercado de jogadores abaixo dos 21 anos de idade. O Hugo Souza, hoje com 26 anos de idade, não faz parte do perfil de atletas que o clube inglês busca. O Hugo Souza que tem se valorizado, especialmente depois da convocação para a seleção brasileira. Nem se descarta a possibilidade de alguma proposta do futebol europeu ao longo da janela que está começando. Mas para o Chelsea eu posso cravar que ele não vai. Bora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, que emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento, atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. Em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Só para completar, registrar uma declaração do Dorival, depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino dentro de casa, ele disse, abre aspas, especificamente já falei à diretoria o que precisamos e há necessidade de reforços, o Fabinho está no mercado. Corinthians que chega ao 5º jogo sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Tropeço contra o Red Bull Bragantino tem muito a ver com o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, mas também com os 2 gols claríssimos perdidos por Ángel Romero. Destaque negativo para o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês e teve outra atuação apagada. Para piorar, o Memphis ainda tomou um cartão amarelo, depois de sofrer uma falta do Fabinho, ele vai empurrar o volante do Red Bull e toma o cartão, 3º cartão amarelo, que o tira da partida contra o Fortaleza. Muita gente da nova diretoria tem certeza de que o Memphis forçou o cartão amarelo.
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.